Então hoje é dia de falar da sua mãe, exatamente, né? Vamos falar também dessa obra Maman, da Louise Bourgeois, né? Que justamente é uma aranha gigante. E é claro que nesse momento você deve estar se perguntando o que minha pobre mãezinha tem a ver com uma aranha gigante. É isso aqui que eu vou tentar explicar nesse vídeo, né? Então vamos lá, né? Bom, você deve estar pensando agora, mais uma obra de arte contemporânea de um bando de malucos que não tem o menor sentido. Vamos ver isso aqui melhor, né? A Louise Bourgeois, pessoal, assim, o meu francês é horroroso, devo falar errado todos os nomes em francês aqui, paciência, estou dando o meu melhor, né? A Louise Bourgeois é uma das principais artistas do século XX, né? Muito ligada a questões do feminismo, questões de gênero, entre outras coisas. É uma pessoa que fez sucesso muito tarde na vida, né, quando ela explode realmente para o mundo, né. A biografia dela é bem legal, vale a pena pesquisar, né. Mas ela realmente ficou famosa com essa grande obra, Maman, que é uma série de aranhas gigantes, e são grandes mesmo, né, você pode ficar inclusive debaixo delas, né, como você pode ver aqui nessa foto. Eu já cheguei a ver uma delas ao vivo lá no Iberê Camargo, lá no Rio Grande do Sul, né, inclusive essa foto aqui de lá, né, não fui eu que tirei, peguei da internet mesmo, né. Então, e é claro que isso choca as pessoas, né, porque afinal fazer uma escultura chamada Mamãe, gigante, absolutamente aterradora, colocar em locais públicos, o que ela quis dizer com isso, né? Vamos ver o que a própria falou sobre isso, né? Ah, a aranha é protetora, a nossa protetora contra os mosquitos. A outra metáfora é que a aranha representa a mãe. A minha mãe era a minha melhor amiga. Ela era inteligente, paciente, tranquilizadora, delicada, trabalhadora, indispensável. E, sobretudo, ela era tecelã, como a aranha. Para mim, as aranhas não são aterradoras, né? A Louise Bourgeois vem de uma família lá de Paris, né? Que trabalhava com restauro de tapeçarias, e ela não tem uma infância muito legal ligada aos pais, na verdade, né? Especialmente a figura paterna dela, né? E ela era muito pegada à figura da própria mãe. Então ela escolhe para representar a mãe dela uma aranha. E vamos tentar entender um pouquinho isso dentro do contexto maior da história da arte, como sempre, né? A temática da mãe talvez seja, talvez não, acredito eu que seja a grande temática de toda a história da arte, tá? Possivelmente é o tema mais explorado que nós encontramos, né? Eu não coloquei aqui aquelas famosas esculturas da pré-história, né, as Vênus da pré-história, porque há dúvidas modernas se tais esculturas são de fato sobre maternidade, né? Então deixei essa discussão para depois. Mas vamos pegar aqui a estátua de Ísis amamentando o deus Horus, né? O culto a deusa Ísis do Egito foi o maior culto da história humana, né? Possivelmente por mais de 4.000 anos foi a principal divindade ali na bacia do mar Mediterrâneo. Os próprios romanos, mesmo depois de conquistar o Egito, etc., tinham na deusa Ísis uma de suas principais figuras. Né? Essa figura que vocês estão vendo, né, ela se encontrava em toda a bacia do mar Mediterrâneo e ela foi, de certa forma, apropriada ou absorvida pela tradição cristã. Quando os cristãos surgem na bacia do mar Mediterrâneo, o cristianismo nasce como uma seita judaica, né? E ela começa a se espalhar pelo mar Mediterrâneo, especialmente entre as mulheres. Há várias razões para isso, mas de modo muito simples, esse é um assunto bastante complexo do ponto de vista histórico, é bem possível ligado à caridade cristã, que era um atributo bastante feminino naquele mundo romano, né, que era um mundo bastante violento, por sinal. Né? E a figura de Maria foi aparentemente essencial nessa passagem da cultura greco-romana para a cultura cristã. Ela é uma figura de proximidade, né? Então Maria, de certa forma, ocupa o papel de Ísis. A tradição das Madonas, então no Renascimento, como essa de Rafael, é gigantesca, né? Você não vai encontrar quase um lar na Europa que não haja uma figura da Virgem Maria, o menino Jesus, mas isso se repete, inclusive, na arte contemporânea. Veja essa famosíssima fotografia, né, da Dorothea Lange, que é a mãe migrante, né, que mostra uma mãe com seus dois filhos, numa pose muito parecida do Rafael, né, olhando esse olhar distante, porque ela estava numa situação de fome muito delicada na crise americana do século XX. Né? Então, o que nós estamos vendo é que o tema da mãe
por ser o laço mais importante que nós desenvolvemos na vida, obviamente ocupa um espaço central na arte, tal como a morte, né, como já trabalhamos em outros vídeos, né. Mas essas imagens que vocês estão vendo aí é uma maneira muito tradicional de tratar o tema e o próprio feminino, né. Vamos ver aonde chega a Louise Bourgeois, né. Então perceba que essa é uma artista que vai falar, ok, vou retratar uma mãe, mas ela não escolhe essa tradição aqui. Ela vai começar a remeter a uma outra tradição artística, tá? Essa aqui é a famosíssima Penélope. Para quem não sabe, a Penélope é uma personagem da Odisseia de Ulisses, né? Então Ulisses vai para a guerra de Troia, passa muito tempo lá e deixa Penélope e seu pequeno filho na ilha de Ítaca, né? A Penélope não tem notícias do marido, obviamente, mundo sem internet, e vem vários pretendentes atrás dela. E para ela enganar os pretendentes, ela dizia que estava usando um tear, estava fazendo uma manta ou coisa parecida, e quando ela acabasse, escolher um dos pretendentes. Mas o que ocorre é que todo no final do dia ela desmanchava isso, né? O símbolo de tecer, né, fazer tecidos, etc., é um símbolo bastante feminino, né? Porque desde lá do Neolítico por aí, quando a gente encontra, observa uma divisão sexual do trabalho mais acentuada, né, essa indústria doméstica da produção de tecidos geralmente tinha um papel bastante feminino nessa produção, né? Obviamente não podemos nunca generalizar isso aí, em várias culturas o tear pode ter um símbolo inclusive de luta, né? Pensa no Mahatma Gandhi, né, na questão da Índia. Mas seja como for, nós estamos aproximando aqui da Louise Bourgeois, o nome francês, né? Que terrível, né? Um outro mito grego interessante é da famosa Aracne, né? Isso aqui é uma pintura do Velázquez, né? Onde o mito da Aracne, para caso vocês não saibam, é a história de uma mocinha que fazia excelentes tecidos, né? Ela sabia costurar muito bem e isso pegou mal para a deusa Atenas, né? A deusa Atena, um pouco invejosa, não gostou do fato dessa moça fazer tecidos melhores que a própria deusa e transformou ela numa aranha, basicamente, né? Então esse é o mito de Aracne, né? Aqui é uma cena do Velázquez, né? Que ele retrata essa situação aqui, né? A Aracne aqui ainda não transformada. Essa tela é muito interessante, por sinal, daria para falar dela só um vídeo inteiro, né? Então perceba que o feminino, a maternidade e aranhas começam a se conectar, né? Se você para pensar aqui, né? Só que isso é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? Eu não tenho tempo aqui de falar de toda a mitologia envolvendo aranha e mulheres, mas esse aqui é um cobertor navarro e tem um mito entre os indígenas navarro, né, da América do Norte, né, que é a mãe aranha, né, a vovó aranha também, né, ou seja, uma figura cósmica ligada à criação. Mais uma vez, a ideia de tecer como uma ideia de criação, uma ideia de feminino, de dar a vida, etc. Em outras culturas também você usa a metáfora da aranha como um ser de criação, portanto, do lado feminino da história, né? Então perceba que quando a Louise Bourgeois, é o meu francês aqui terrível, né? Cria, associa, faz uma aranha gigante para representar a própria mãe, ela na verdade está se remetendo a uma tradição muito antiga, praticamente pré-histórica, se a gente parar para pensar. E nós, no mundo moderno, na verdade, perdemos. Então tá vendo aí você, um conservador que odeia a arte contemporânea, Luiz Bourgeois, na verdade, está resgatando o que é de mais conservador na história, né? É uma obra bastante erudita, por sinal. E eu acho que tem algumas camadas nessa obra da Aranha que são interessantes de explorar. Se você teve a sua mãe, ou quem você está me ouvindo é mãe, ou coisa parecida, ou coisa parecida, né? Não dá para ser parecido com isso, mas vamos lá, né? Por exemplo, ela é uma figura protetora, né? Quando eu estava lá no Rio Grande do Sul e vi essa obra, tinha uma excursão de criancinhas e o monitor, né, que estava levando, colocou as crianças meio que debaixo da aranha. Foi aí que eu realmente me toquei do poder da sua obra, porque na verdade ficar debaixo dessa aranha dá um senso de proteção à pessoa, né? E ela faz essas patas da aranha como se fossem agulhas, porque o próprio ato de tecer
embora agressivo, né, o ato de costurar também é um ato de cura, de reparo, né, de juntar as coisas. Então, nós temos um universo simbólico aqui muito rico para explorar, né? Como falei, se você for mãe, fica aqui a pergunta, né? Se você também se vê como uma aranha nesse sentido, né? As aranhas realmente protegem seus filhotes ferozmente, né? Constrói o seu lar, fazem a sua rede, enfim, é um jogo bastante interessante de significados, né? Eu particularmente gostei muito, né, dessa obra. Eu acho ela muito interessante, muito instigante. Bom, então é isso. Então nesse Dia das Mães, eu estou gravando aqui nas vésperas do Dia das Mães. Fica a dica, tá bom? Que sua mãe com certeza vai adorar ganhar uma aranha de presente, uma escultura de aranha. Ela vai achar lindo, né? Você explica, passa esse vídeo para sua mãe e vê o que acontece. Fala, minha mãe não vai ganhar rosas, florezinhas, ursinho, sei lá mais o que. Não, vai ganhar uma aranha de presente. Vai funcionar pra caramba, pode confiar, tá certo? Bom, é isso, né? Vamos ficar aqui. Preciso desligar agora. Cadê o botão? Não é possível. De novo a história do botão, cara. Não consegui desligar. Aqui